Você sabia que aquilo que você coloca no prato pode ser um aliado ou um vilão para as crises de enxaqueca? Pois bem, a alimentação pode evitar as crises de enxaqueca, mas também alguns alimentos podem desencadear crises de enxaqueca. No vídeo de hoje, eu vou te explicar sobre essa interação entre alimentação e enxaqueca. Vou falar sobre os principais alimentos que levam à crise de enxaqueca e vou te dar 5 dicas práticas de como organizar uma rotina alimentar para um bom controle das crises de enxaqueca e para uma boa qualidade de vida. Então fique comigo nesse vídeo até o final. Você já parou para pensar que aquele chocolate ou aquele queijo que você adora pode ser responsável pela sua crise de enxaqueca? Pois bem, muitos alimentos são gatilhos para crises de enxaqueca. E não só alimentos, mas alguns hábitos, como por exemplo o hábito de pular a refeição, também pode levar a crises de enxaqueca. Então, como controlar a enxaqueca através de uma rotina alimentar, de uma boa alimentação? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos juntos! Eu vou te explicar como a alimentação pode interferir nas crises de enxaqueca. A alimentação pode interferir nas crises de enxaqueca de diversas maneiras. Primeiro, através dos gatilhos alimentares. Existem alimentos que são gatilhos para crise de enxaqueca. Os mais conhecidos são chocolate, excesso de cafeína, excesso de café e alguns alimentos industrializados, ultraprocessados, que têm o glutamato monossódico. Isso tudo é gatilho para enxaqueca. Um outro gatilho, um outro fator que a alimentação interfere, levando à crise de enxaqueca, é o jejum prolongado. Ficar muito tempo sem comer faz com que haja queda dos níveis de glicose no sangue, e isso é um gatilho para a crise de enxaqueca. Além disso, algumas deficiências nutricionais, uma alimentação inadequada, pouco nutritiva, pode levar a deficiências nutricionais de vitaminas do complexo B, de magnésio, de ômega 3, que também podem levar a crises de enxaqueca. E por último, algo que as pessoas negligenciam muito, a desidratação. O fato de beber menos líquido leva à desidratação e isso ocorre um desbalanço no corpo, levando às crises de enxaqueca. Dessa forma, é importante entender que os alimentos podem levar a crises de enxaqueca, porém, as deficiências nutricionais também podem levar à crise de enxaqueca. Então, é importante ter um equilíbrio na alimentação para controlar as terríveis crises de enxaqueca. Existem alguns alimentos que são velhos conhecidos de vocês, que são gatilhos para crise de enxaqueca. O principal é o chocolate. Por quê? Porque o chocolate tem tiramina e tiramina é um gatilho para crise de enxaqueca. Assim como os queijos envelhecidos, que também contêm tiramina e levam à crise de enxaqueca, principalmente o gorgonzola e o queijo parmesão. O café, principalmente o café em excesso, leva à crise de enxaqueca. Apesar de o café em baixas doses até ajudar nas dores de cabeça, o café em excesso ou a falta do café leva à crise de enxaqueca. Por isso eu aconselho meus pacientes sempre a tomar no máximo 2 xícaras pequenas de café por dia. Um outro detalhe: alimentos industrializados, embutidos, enlatados, ultraprocessados. Isso porque esses alimentos, eles têm glutamato monossódico, que é uma substância que desencadeia a crise de enxaqueca. E por último, as bebidas alcoólicas. Todas podem ser gatilho para crise de enxaqueca, principalmente o vinho tinto, que tem a tiramina, que é um desencadeante de crise de enxaqueca. Lembre-se que cada pessoa é única e cada pessoa tem um gatilho diferente de enxaqueca. Às vezes você consegue reconhecer alguns alimentos aqui que te levam a ter enxaqueca, outros não. Agora vamos falar das dicas práticas de como controlar as crises da enxaqueca através da alimentação. Primeiro, evite ficar muito tempo em jejum. O jejum prolongado é um gatilho, então tenha horários regulares para se alimentar. E o intervalo entre uma refeição e outra não deve ser maior entre
3 e 4 horas. Então, sempre respeite esse período de 3, 4 horas entre uma refeição e outra. Por quê? A queda de glicose é um gatilho para crise de enxaqueca. Então, evite essa queda de glicose, se alimenta a cada 3, 4 horas. Segundo, hidrate-se. Toma bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia, para evitar a desidratação, que também é um gatilho para crise de enxaqueca. Terceira dica, mantenha um diário alimentar. Anote todos os alimentos que você consome ao longo do dia, principalmente no dia que você teve crise de enxaqueca. Anotando esses alimentos faz com que você identifique quais são os alimentos gatilhos para crise de enxaqueca. Quarta dica, priorize alimentos ricos em magnésio. O magnésio é muito bom para o funcionamento cerebral e também ajuda a controlar as crises de enxaqueca. Utilize alimentos do tipo abacate, espinafre, sementes de abóbora. Alimente-se também de alimentos ricos em ômega 3, como peixe e nozes. Esses alimentos eles têm propriedades anti-inflamatórias que acabam ajudando a controlar as crises da enxaqueca. E dica número 5, planeje sempre as suas refeições. Leve sempre as suas refeições com você quando você sair de casa. Isso faz com que você evite consumir alimentos industrializados, que são aqueles alimentos que você pega na prateleira dos mercados e já está pronto para consumo. Esses alimentos têm muito conservante e isso acaba levando a crises de enxaqueca. E aí, você identificou algum alimento que está ligado às suas crises de enxaqueca? Se sim, conte para mim aqui nos comentários. E se essas dicas foram úteis para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui eu sempre trago informações úteis para o controle das crises de enxaqueca. Muito obrigada por ficar comigo até o final do vídeo e não se esqueça que enxaqueca tem tratamento. Conte comigo nessa. Até breve!